Orientações aos pacientes. O GDIB, Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, tem algumas orientações que você, paciente de doenças inflamatórias intestinais, devem considerar importantes neste momento de pandemia em nosso país pelo coronavírus. Olá a todos, meu nome é Marjorie Argolo, eu sou médica, gastroenterologista, especialista no atendimento de pacientes com doença inflamatória intestinal e eu venho aqui trazer um recadinho para vocês. Apesar desse momento crítico e delicado que estamos passando, é muito importante a gente manter a calma e seguir as orientações de isolamento social e algumas recomendações que nos ajudarão a passar por esse período tão difícil. Achamos importante ressaltar para todos, incluindo pessoas em imunossupressão. Recomendamos fortemente que permaneçam atentos às últimas informações sobre o surto da Covid-19 em suas regiões. Procure se informar pelos sites da OMS, do Ministério da Saúde e das autoridades públicas locais e nacionais de sua região, assim como da sociedade científica. A melhor estratégia é a prevenção, ou seja, evitar a exposição até que a vacina específica esteja disponível e mantenha seu cartão vacinal atualizado para a vacina influenza e outras doenças respiratórias, como pneumocócica. Quais medidas devem ser adotadas para todos os pacientes? Lavar as mãos regularmente por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou por pelo menos 20 segundos com álcool gel a 70%. Após a lavagem, as mãos devem ser completamente secas. Evitar tocar a face, especialmente olhos, nariz e boca, principalmente quando estiver em ambientes públicos ou aglomerados. Para tossir ou espirrar, utilizar a face interna com o cotovelo como anteparo, e não a mão. Usar lenços de papel. Pessoas sintomáticas devem usar o bom senso de manter-se afastadas dos pacientes em uso de imunossupressores. Cumprimentos devem ser sem contato direto, evitando apertos de mão, abraços ou beijos. Evitar aglomerações, transportes públicos, feiras, supermercados e shoppings. Viagens desnecessárias devem ser canceladas ou adiadas, principalmente para áreas onde existe transmissão sustentada do vírus. Se existe uma suspeita de infecção pelo coronavírus ou se houve contato com um caso suspeito, a pessoa deve permanecer em casa. Não procurar assistência médica neste momento. A ida ao hospital deve ser reservada para os casos com febre, tosse persistente e falta de ar. Perguntas frequentes. Pacientes em imunossupressão devem ser sempre testados para o coronavírus? Até o momento, não há recomendação para esta conduta. Devem ser testados para o 2019 nCoV somente os pacientes com suspeita de infecção pelo vírus, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. As diretrizes nacionais e internacionais não manejam pacientes com doença crônica de maneira diferente da população geral. Os indivíduos em imunossupressão apresentam maior risco de infecção pelo coronavírus? Qualquer vírus respiratório que pode se espalhar de uma pessoa para outra pode representar um risco para pacientes com imunodeficiências. Portanto, estes indivíduos devem seguir rigorosamente as medidas de prevenção de infecção e contenção, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. Os pacientes em imunossupressão apresentam maior risco para infecção pelo coronavírus mais grave? Ainda não há informações da literatura que demonstram maior risco para infecção pelo coronavírus mais grave nos pacientes em imunossupressão. No entanto, baseado em epidemias anteriores, os especialistas acreditam que possa haver esta possibilidade. Por isso, essa população deve adotar as medidas preventivas rigorosamente. Pacientes em imunossupressão que morem em locais com alta prevalência de infecção pelo coronavírus devem tomar todas as precauções mencionadas e aderir às recomendações de restrição e contenção locais, como trabalhar em casa e não frequentar locais públicos e com possível aglomeração, por exemplo. Além dessas precauções, aconselhamos aos pacientes em imunossupressão que entrem em contato com seus médicos se houver suspeita de uma infecção, com o objetivo de receber orientações o mais precocemente possível. E, principalmente, não suspenda medicações antes de discutir com seu médico, como explicado a seguir. Pacientes em imunossupressão pelo uso de medicamentos imunossupressores ou imunomoduladores devem suspender o seu tratamento?
Estes pacientes devem manter seu tratamento regularmente, até recomendação em contrária de seus médicos. Esta deve ser uma decisão compartilhada. Caso haja sinais de infecção ou comprovação da infecção pelo coronavírus, especialmente os corticosteroides, que devem ser retirados de maneira gradativa. As medicações para osteoporose, osteoartrite, artrose, gota, fibromialgia aumentam o risco? Essas doenças estão incluídas no grupo de risco? Como essas situações não estão relacionadas a imunodeficiências ou ao uso de medicamentos imunossupressores, recomenda-se seguir todas as precauções para a prevenção indicadas ao público em geral. Devo utilizar máscaras? O benefício de usar máscaras em público é controverso mesmo para pacientes em imunossupressão. Máscaras geralmente não são eficazes para prevenir a infecção. A maioria das pessoas não possui treinamento apropriado para utilizá-las. Máscaras devem ser trocadas frequentemente, e é possível que seu uso aumente a chance de contaminar a face com as mãos no momento de ajustá-la. O uso de máscaras está recomendado apenas para os pacientes sintomáticos, não sendo necessário para aqueles assintomáticos. A máscara não previne completamente a transmissão do vírus, mas é um bom lembrete para não tocar no rosto e serve como aviso a outras pessoas de que o paciente pode estar infectado. Em geral, os pacientes imunossuprimidos devem ter cuidado especial em relação à exposição, principalmente em situações de aglomeração, e seguir rigorosamente as orientações de prevenção, que são as mesmas descritas pelo Ministério da Saúde para a população em geral. O CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças, não está recomendando o uso de máscaras para proteção contra infecções fora do ambiente hospitalar até o momento. Quais são as recomendações sobre aglomerações e viagem ao exterior? Todas as pessoas, principalmente em imunossupressão, devem evitar viajar para os locais onde existam casos de coronavírus confirmados. Da mesma forma, se possível, deve-se evitar ambientes com aglomerações humanas. Caso contraia o vírus, ele pode piorar a minha doença? Não existem evidências robustas quanto a isso, pois se trata de uma doença viral muito recente, de curto período de duração, até 12 dias, e de curso usualmente benigno, que vai parecer um resfriado na maioria dos casos. Pacientes que são professores, profissionais da área da saúde ou pessoas que trabalham com o público e em lugares com aglomerações precisam ter cuidados especiais? Esses pacientes que estejam em locais de aglomeração ou áreas que oferecem maior risco de contágio devem seguir com rigor todas as medidas de prevenção descritas anteriormente. Caso apresentem os sintomas da infecção pelo coronavírus, devem se afastar de suas atividades profissionais até que estejam completamente livres de sintomas, sempre sob orientação do seu médico. Devo marcar consulta com meu médico para obter informações ou esclarecimentos a respeito de minha doença e a infecção pelo coronavírus? A orientação geral é para o paciente agendar uma consulta com um médico assistente, nos casos de necessidade de reavaliação para a atividade da doença e da medicação em uso. Caso contrário, postergar a consulta ou utilizar recursos de comunicação para tirar dúvidas, sabendo ser o ambiente hospitalar de maior risco para contágio. Viu? Não é difícil nem complicado. Medidas simples como essa nos ajudarão no combate ao coronavírus. Vamos permanecer unidos nesse combate.